Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos para a nossa aula de História no livro 3. Continuamos no capítulo Direito à Saúde. Na última aula, nós estávamos falando sobre a questão da epidemia, sobre as vacinas, a campanha de vacinação que eu comentei com vocês um pouquinho, né? Que cada pessoa tem que ter, deve ter, né? A sua carteirinha de vacinação. A vacina, ela nos previne de doenças. Então, nós vamos falar agora sobre um pouquinho mais sobre as epidemias. Como será que surgem as epidemias? Como que surgiram epidemias? Quando uma doença afeta muitas pessoas em um mesmo local, é chamada de epidemia. Ao longo da história, as epidemias sempre estiveram presentes no Brasil. Uma das razões que favorece o desenvolvimento de uma epidemia é o desconhecimento sobre a doença. É preciso saber como uma doença é transmitida, como é contraída, quais são seus sintomas e como deve ser tratada. Por isso, ações educativas e aulas de ciências são tão importantes. Conhecendo mais as doenças, sabemos como nos proteger delas. Epidemias podem se fortalecer por falta de medicamentos. Em comunidades muito afastadas, é comum que faltem vacinas e remédios. Há cidades no norte do Brasil, na região amazônica, que só podem ser acessadas por meio de barcos. Isto torna o transporte de remédios muito demorado e dificulta o tratamento imediato das pessoas contaminadas. Muitas doenças são transmitidas às pessoas por mosquitos, água contaminada e esgotos a céu aberto. Uma das formas mais efetivas para prevenir essas doenças é o saneamento básico. Lembra no iniciozinho, na abertura deste capítulo, quando a gente refletia um pouquinho sobre as imagens e eu questionei a vocês que relação tem a pessoa com acesso à água encanada com direito à saúde? Então aqui nós estamos vendo novamente a importância do saneamento básico, da questão do esgoto, dele não ficar lá a céu aberto, exposto, para não ter o que? A proliferação e a transmissão de doenças. E a pessoa tendo acesso a uma água limpa para preparar o seu alimento, para cuidar da sua higiene pessoal, está trazendo benefícios à sua saúde. Continuando aqui. Saneamento é a coleta e o tratamento do esgoto, a limpeza das cidades e o fornecimento de água potável à população. Atualmente, temos vários meios de evitar epidemias, porém, ao longo da história do Brasil, elas foram muito comuns. Então, nós já até comentamos um pouquinho algumas epidemias, né? Como sarampo, a gripe H1N1, a questão da dengue. Então, são doenças que são espalhadas e afetaram, né, o Brasil ao mesmo tempo, um determinado local ao mesmo tempo, uma cidade, um estado, uma região, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as epidemias da varíola. Que doença é essa, será? Olha, aqui nós temos a imagem que retrata um indígena sendo enterrado. Provavelmente, como nós vamos ler aqui sobre a questão da varíola, será que foi um indígena que foi afetado pela varíola? Vamos ver aqui o texto. O vírus da varíola chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses. Em 1563, ocorreu entre os indígenas a primeira epidemia da doença. Então, nós podemos dizer que a primeira epidemia do Brasil em varíola ocorreu no meio indígena. Eles não eram imunes a doenças e estima-se que 30 mil morreram em decorrência da epidemia. Desde então, as epidemias de varíola foram frequentes no Brasil, provocando mortes, cegueiras e deformações físicas devido às erupções de pele que acometiam o doente. A falta de informações sobre a doença
gerava explicações sobrenaturais. Por exemplo, diziam que as pessoas contaminadas estavam sendo punidas por algum mau comportamento. A vacina contra a varíola foi inventada no fim do século XVIII e atualmente a doença é considerada erradicada. Vamos ver agora um pouquinho sobre a epidemias da tuberculose, uma doença que afeta o nosso sistema respiratório. Vamos ver. A tuberculose é uma doença transmitida por uma bactéria que atinge os pulmões e é prejudicial aos que vivem em climas frios, como o clima da Europa. Muitos portugueses portadores da doença, como o padre Manuel da Nóbrega em 1549, vinham ao Brasil em busca de melhores ares do clima tropical. A doença, que era comum na Europa, tornou-se comum também no Brasil colônia, atingindo inicialmente a população indígena nativa e se espalhando entre os africanos trazidos para serem escravizados. Lembra que também nós já vimos e comentamos um pouquinho a forma como os africanos eram trazidos, os navios que eles vinham, que tinha pouca ventilação, eles não tinham direito, a uma alimentação adequada, a local higienizado, então a contaminação, a proliferação de doenças acontecia muito rapidamente. E aí eles chegavam muito doentes, muitas vezes aqui ao Brasil, e aí contaminavam as demais pessoas que aqui já estavam e ainda não estavam e não eram, contaminadas. Os índios também sofreram muito com a questão da contaminação das doenças vindas da Europa. Com a formação de vilas e cidades, a doença se espalhou entre as populações urbanas, que, diferentemente das populações rurais, viviam mais próximas e tinham mais contato uma com as outras. Então, como a gente já sabe, até hoje em dia é assim, a população urbana, quando a gente vive nos centros, tem maior aglomeração de pessoas, estão sempre mais próximas um do outro. E no meio rural, as pessoas estão mais afastadas. Então, a contaminação acontece mais rapidamente e facilmente em qual meio? No meio urbano ou no meio rural? No meio urbano, onde tem a maior aglomeração de pessoas. A doença atingia principalmente os locais de moradia, onde havia muitas pessoas em péssimas condições de higiene e que não tinham uma alimentação adequada. Imagina as pessoas escravizadas que não tinham exatamente isso, uma alimentação adequada, um local adequado para viver e morar. Então, isso não eram só os africanos, lembra? Muitos indígenas também foram escravizados. Então, eles contraíam essas doenças e não ficava só no meio deles. Contaminavam quem também? Os seus donos, Porque os escravos tinham os donos que compravam aquelas pessoas que se achavam no direito de ter a posse, de ser o dono deles, ok? Então, eles também contaminavam essas pessoas. Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a invenção dos antibióticos, no século XIX, a doença passou a ser controlada, mas ainda não está erradicada. Assim como nós vimos lá que teve doença que já está erradicada, a tuberculose ainda não. Nós ainda podemos encontrar pessoas doentes com tuberculose. Não é tão fácil como era, principalmente nessa época do Brasil colônia, mas ainda podemos encontrar muitas pessoas doentes, certo? Então, assim, pessoal, nós estamos trabalhando sobre as epidemias que aconteceram no nosso país e nós vamos continuar sobre outras doenças na próxima aula, combinado? Nos vemos em breve. Obrigada pela sua atenção. Cuidem-se. Tchau!